Boa noite, obrigada pela presença. Sejam todos e todas bem-vindos à oficina 1, 2 Feijão com Arroz, Cultura Popular e Tradições Brasileiras. Eu sou Clélia Mauri, diretora executiva da ABRAF, Associação Brasileira de Cultura e Educação. A ABRAF é uma associação comunitária baseada na região de Washington, D.C., que desde 2005 trabalha para manter viva nos Estados Unidos a herança cultural e a identidade brasileira por meio de programas educativos e culturais. Há 15 anos que oferecemos um programa de ensino de português como língua de herança, além de atividades culturais como palestras, feira cultural, feira do livro, biblioteca viva, grupo de jovens voluntários, encontro do bebê e muito mais. Em 2020, em resposta à pandemia do Covid-19, passamos a oferecer aulas e atividades online, o que nos permitiu acolher e conectar com famílias de outras regiões que não possuem associações ou escolas como a ABRAF. A falta de uma comunidade de apoio torna ainda maior o desafio das famílias que vivem no exterior, na manutenção da língua portuguesa e da cultura brasileira como uma referência afetiva e identitária. Por isso, o projeto de oficinas PLH partiu dessa realidade e visa suprir, pelo menos parcialmente, essa lacuna. Então, por meio de uma série de 5 encontros virtuais, nós nos propomos e estamos compartilhando experiências, dicas, aprendizados, recursos, tudo com vistas a motivar pais, mães, filhos a cultivarem de uma maneira lúdica e afetiva o português como língua de herança. Temos realizado um verdadeiro passeio pela rica cultura brasileira com música, artes, brincadeiras, contação de histórias, lendas e tradições que nós vamos ver essa noite. O projeto Oficinas de PLH é uma parceria do ABRAF com a Consulado Geral do Brasil em Chicago, a quem agradecemos a oportunidade, confiança e apoio, que foram essenciais para a realização desse projeto. Agradeço em especial ao senhor embaixador Benoni Belli pela idealização, parceria, apoio e incentivo às ações de promoção e disseminação da língua de herança junto à comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, em particular na jurisdição de Chicago. O projeto Oficinas de PLH está sob a coordenação primorosa da educadora Cláudia Costa, a quem agradeço e parabenizo pela liderança e organização. Como informamos na ficha de inscrição, a oficina está sendo gravada. Posteriormente, todos os vídeos e material de apoio vão ser disponibilizados nos canais e mídias sociais do Consulado e da ABRAF. Ao final da oficina, enviaremos um formulário pedindo a sua opinião, que é muito importante para nós. A oficina 1, 2 Feijão com Arroz, Cultura Popular e Tradições Brasileiras, vai ser conduzida pela Lana Duarte. Falar da Lana é uma delícia, né? A Lana é uma brasileira, piauense, apaixonada, estudiosa da cultura, folclore e tradições brasileiras. Desde 2018, para nossa sorte, abraçou e foi abraçada pelo mundo do português como língua de herança e vem contribuindo com a missão da Abrace como voluntária e membro do comitê pedagógico. Como vocês vão ver e saborear, Lana é uma ótima contadora de causos e que, ao reverenciar e ressignificar sua herança piauense, nos desperta lembranças e conexão com a nossa própria história. Lana, muito obrigado por aceitar o convite e agora é com vocês essa noite. E até a próxima oficina. Uma boa noite de encantamento para todos. Boa noite. Nós somos poucos, eu acho que talvez nós não sejamos muitos. Se vocês fiquem à vontade para ligar as câmeras, interagir, vocês podem usar o chat e vocês podem, eu vou de vez em quando fazer perguntas e se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Então, eu quero primeiro agradecer a equipe da Abrace, especialmente a Clélia e a Cláudia, pelo convite para elaborar e coordenar essa oficina. Agradeço especialmente pela confiança irrestrita que o time teve na minha intuição e no meu processo de trabalho, cheio de construções, desconstruções, estica de prazo, escolhe prazo, né? Cláudia, querida, já disse e repito em público, trabalhar com alguém com a sua sensibilidade é um afago na alma. E sem mais delongas, né, vou começar pedindo para vocês, primeiro, eu fiz um caça-palavra para vocês.
durante as minhas falas, eu quero que vocês identifiquem elementos que são da cultura popular brasileira, do falar, dos trejeitos, das brincadeiras. Então, eu quero que vocês identifiquem elementos na minha fala, e aí no final a gente vai revisitar. E se vocês puderem tomar nota desses elementos, peguem um papelzinho aí e vão escrevendo, que a gente vai brincar com isso no final, tá? Então, vou começar contando o caos do contexto dessa oficina. Então, nós planejamos trazer inicialmente apenas elementos relacionados ao folclore e às tradições populares mais famosas. Mas eu, cá com meus botões, fiquei pensando no aspecto prático desses elementos na vida diária das nossas famílias imigrantes. O que vem à cabeça da gente quando a gente fala de tradições e cultura popular é carnaval, é a Páscoa com ovo de chocolate e bacalhau, né? Cada família com sua receita de bacalhau. Festa junina, arroz com passas, numa mesa gigante, cheia de gente da família, num Natal assim, bem tropical. Réveillon, vestido de branco, de preferência numa praia, pulando 7 ondinhas. Literatura popular, talvez, cordel, rima. Mas a verdade é que esses eventos eles são datas do calendário. Juntos, eles têm um significado, uma importância enorme no desenvolvimento da identidade brasileira, especialmente quando estamos inseridos em uma comunidade que promove encontros culturais, que valorizam e recriam esses eventos fora do Brasil. É claro que a gente pode fazer uma festinha de carnaval em casa, mas ninguém faz baile de carnaval todo dia, ou quadrilha todo dia. Eu, pelo menos, não falo de lendas e personagens folclóricos todo dia, né? Há controvérsias, mas eu digo que não falo. Então, eu fui pensar, como é que eu vou fazer essa oficina, né? Consultei o oráculo, google.com, me ilumine. Ouvi podcasts, li posts de Instagram, refleti sobre os relatos das experiências das mães, famílias que têm sido bem-sucedidas em manter o português em casa. Conversei com os universitários, cá entre nós, o time da Abras, meu esposo e as minhas irmãs, lá no Brasil, vocês vão conhecê-las um pouquinho mais tarde. E encontrei conselhos diversos, pesquisas científicas, e todo falando sobre a efetividade de usar o repertório cultural, a nossa história familiar, a leitura e a literatura. E aí eu fiquei, tá, daí? O que é esse repertório cultural? O que são essas histórias familiares quando a gente fala de tradições brasileiras? Então, as informações sobre esse tema são naturalmente heterogêneas, porque elas são experiências pessoais. E muitas vezes elas são focadas ou em políticas linguísticas familiares, ou na importância da leitura, ou na atividade comunitária, né? Aquela historinha lá dos bailes de carnaval, onde é que tem uma festa de capoeira para eu levar o menino, onde é que tem uma festa de carnaval para a gente pular o carnaval, botar o menino fantasiado. Mas, na PLH real, a gente precisa traduzir isso para o que cabe na nossa rotina, né? Como que a gente faz isso? Então, eu também não sei, né? Aí eu entrei em desespero, comecei a pensar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Nesse processo, eu comecei a refletir sobre as razões que levavam as pessoas que eu recebia em casa antes da pandemia, tá? Minha casa está fechada há mais de ano, como a da maioria de vocês, né? Por que essas pessoas diziam para mim e para todo mundo que a minha casa era uma casa brasileira, super brasileira? Gente que nunca foi em Brasil, brasileiros, a minha família americana, a minha família latina, gente que já tinha visitado o Brasil. Então, era consenso. Todo mundo dizia que a minha casa é uma casa muito brasileira, a casa mais brasileira que eles já conheceram. Gente, eu não tenho um quadro do Brasil pendurado na parede. Não tenho uma bandeira, não tenho nem uma foto de minha fantasiada, não tenho nada. E o povo dizia que a minha casa é a casa mais brasileira que eles conheciam. E aí, meu esposo, silencioso, mas sabido, disse para mim que a nossa casa é brasileira porque eu faço tudo com sentimento brasileiro. E citou
meu incômodo extremo, extremo, quando uma visita chegava em casa e abria a porta para ir embora. E eu me avexava, corria, passava na frente e abria a porta, que é para a visita poder voltar, né? E depois ele começou a falar: e esse negócio teu, que tudo tem que ficar guardado numa gaveta? E essa gaveta cheia de pano de prato? É? E aí me deu aquele estalo. Eureka, tive meu momento Arquimedes, né? São os hábitos culturais, Lana. E aí foi só partir para o abraço. Então, nessa hora e pouquinho que a gente vai ficar junto, nós vamos navegar essa oficina, revisitando algumas das tradições populares que estão mais próximas das rotinas diárias das famílias brasileiras. Vou trazer algumas sugestões de como a gente ser intencional no uso desses elementos que vocês trouxeram na malinha de herança de vocês quando vocês migraram, e eu também, né? No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre reconexões, percepções sobre a cultura brasileira, o contexto da sua bagagem cultural, da minha bagagem cultural. E no segundo momento, a gente vai começar a compartilhar um pouco de histórias, a partir das lentes da tradição, um pouco de folclore, um pouco de lenda, um pouco de contação de causa. Vocês já tiveram a oportunidade, não sei se todos participaram, mas se não, em breve vocês vão poder acessar as oficinas anteriores, né? E vocês já tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre contação de histórias, sobre o uso das brincadeiras como instrumentos para usar o português em casa. Mas eu vou fazer um terceiro momento, que vai ser um mix entre contação de história e improvisação, para a gente falar sobre a experiência dessa oficina. E nós vamos finalizar com algumas sugestões de repertório da linguagem popular que você pode utilizar nas situações cotidianas. E é claro, né, tudo tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para a família de vocês, porque quando a gente fala de cultura, a gente tem que considerar que existe uma cultura de grupo, mas existe uma cultura individual, a nossa cultura familiar. Né? Então, tem que fazer sentido para vocês. Então, eu quero dizer para vocês que eu sou uma aprendiz nesse caminho. Eu sou igualzinha a cada uma de vocês. Uma mulher imigrante que se tornou mãe e vive a maternidade longe da família brasileira e que tem uma visão de futuro que inclui a minha filha falando português. Eu sonho, minha gente, eu sonho com o sotaque da minha filha falando português. E a gente não precisa inventar a roda, né? Existe um caminho já conhecido, que tá aí um monte de pesquisa, um monte de especialista falando sobre a efetividade do uso das línguas de herança, né, para manter esse vínculo, para criar esse vínculo. E língua de herança, gente, é acima de tudo vínculo afetivo. E a nossa missão como pais é apoiar os nossos filhos e criar um ambiente onde eles possam desenvolver um vínculo emocional com o português. E é esse caminho que eu quero tomar hoje, durante o tempo que a gente estiver junto. Né? O folclore, as histórias que eu vou contar, os personagens que a gente vai revisitar, eles são um pano de fundo. O que eu quero, o meu objetivo é que se algum de vocês encontrar alguma emoção que lhes conecte às tradições brasileiras, já vou ter ganho meu dia, né? Então, eu vou começar, quero conhecer um pouco de vocês, mas eu vou fazer isso em forma de jogo. Eu sei o nome, tá todo mundo com o nomezinho aí na tela. A Cláudia vai compartilhar com vocês um link e vocês vão acessar uma pesquisa na internet, tá? Eu vou compartilhar e eu vou dar início à pesquisa e vocês podem... Cláudia já compartilhou, Cláudia? Então, vocês vão começar a responder a pesquisa. Como é o nome desses objetos para vocês? Vão respondendo. Conseguiu todo mundo acessar o poll? Não.
Aqui só tem turma estilingue, parece. Não tem nenhuma turma bodoque, minha gente. E esse objeto? Estão respondendo, né? E esse objeto? Isso aqui. Já tem um time biscoito, um time bolacha aí, né? Para mim também é dindim. Quem é aí do Nordeste que chama de dindim? Para mim é dindim. Dindim, chup-chup, tem um monte de nome, mas eu não estou conseguindo chegar nesses outros. Só tá na baladeira. Vocês têm que submeter e depois passar para o next. Na parte aí vai de cima, aparecer. do lado direito. O next está em cima do lado direito. Isso, obrigada, Bárbara. Obrigada. Estou vendo. Eu não consigo ver. Você pode também mandar por texto. Eu mandei para o chat. Você mandou para o chat aqui? Isso aqui, sinal, semáforo. Lana, não está aparecendo a imagem. E agora? Eu não sei para os outros, mas para mim está aparecendo, ficou só na primeira tela. Para mim está só estilingue. Eu acho que vai ter que tirar e voltar novamente. Acontece isso às vezes. Não, é porque a questão que ela falou lá, se você subir na tela, no canto direito aparece o next. E agora? Ando. Deixa eu ver se vai. Eu não vejo nada. Na tela está só o seu nome, Lana. Quer que eu compartilhe aqui, Lana, para... Tenta você, Cláudia, então. Vamos ver se funciona. Você fica com as respostas... Quando vocês acessam o link, vocês abrem no browser que aparece as mesmas imagens. Tem alguém vendo? Olha, no telefone é mais fácil. Eu consegui Obrigada, responder Ana. toda a sequência. Eu consegui também. responder a sequência, mas eu não estou conseguindo ver a sua tela. Não, mas ela ainda não mostrou os resultados. Não mostrei os resultados ainda. Mas aqui Acho que está todo mundo aparecendo deve que ter você feito, né? começou a compartilhar sua tela. Está escrito isso para mim. Tá, mas é porque eu estou compartilhando pela internet, então não compartilhei os resultados ainda. Tá bom. Então tá. Eu não consegui nem o link. E agora? Quem sabe faz ao vivo, né? Tecnologia sempre passando uma rasteira na gente. Eu não consegui nem o link, gente. Eu sei porque eu uso Poll Everywhere. Porque não é fácil se a pessoa não sabe. A minha primeira vez. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora está aparecendo. Tem time fundo aqui, né? E agora? Agora sim. Agora deu. Primeira vitória do dia. Fazer um povo funcionar. E esse? Dindim, sacolé. Dudu, esse eu não conhecia. Sacolé. Chup-chup, não tem nenhum apareceu. Chup-chup. Geladinho, né? Vamos ver o semáforo. Apareceu o semáforo, sinal. Ninguém chamou de sinaleira, não? Não. Aí, sinaleira. Carol. Olha aí, sinaleira. Totó, pebolim. Pão francês. Para mim, isso é pão de sal, pão massa grossa, minha gente. No Ceará é carioquinha. Então, que todo mundo só conhece como pipa, Cláudia. Ninguém conhece os outros nomes que a gente estava conversando hoje à Eu tarde, coloquei né? raia, mas não está aparecendo Raia? não. Vai já aparecer.
Se você colocou, aparece. A gente chamava pipa, papagaio. Papagaio, né? Então, eu vou parar de compartilhar, Cláudia. Se você quiser Vou trazer. trazer os outros slides, né? Uhum. Então, já vou trazer. E por que vocês acham que a gente tem essa variedade de nomes para a mesma coisa? De onde é que vem isso? E aí está aberto, vocês podem ou comentar ou escrever. Por que vocês acham? É regional, né? Regional. É regional? E o que mais? É regional, tá certo, tá correto. Não tem resposta errada, não. Qualquer resposta que vocês quiserem falar. Peteca. Não, peteca não é isso, não. Peteca é outra coisa. Tá vendo? Peteca é fan. Pois é, mas existe gente que chama funda de peteca. Para mim, sabe o que é peteca? Peteca não é aquela de pano, não. Para mim, peteca é bola de gude. Nossa, peteca para mim é aquela bolinha. É aquela que tem as penas, né? Que você, né? Eu sei porque onde eu ia, o povo chamava de peteca, que eu não brinquei com essa peteca de pena, só brinquei com peteca de bola de gude, que é a bola de gude, ou peteca, ou como é o outro nome? Tem um outro nome. Bila. Bila, exatamente, ou de bila. Né? Então, essas diferenças regionais, Cláudia, você pode passar, Cláudia, para os outros. Eu não vou mostrar todos, gente, porque não tem necessidade, né? Vou fazer meu ponto de outra forma. Então, estão vendo aí como é a distribuição geográfica aí da nomenclatura do pão francês. Né? Essas pesquisas, gente, elas não são pesquisas científicas, tá? Elas são pesquisas feitas em sites de internet, estão aí todos os sites que vocês quiserem ver. Não tem pesquisa científica sobre isso. Existem relatos, né? Pesquisa que traz informação sobre essa variação regional. Pode passar, Cláudia. E aí, aqui um sumário, mais ou menos, do que a gente encontra de diferente nas diversas regiões do Brasil. E por que eu comecei? São as expressões, né? Cada região do país tem uma expressão de exclamação que não significa coisa nenhuma, é só para a gente exclamar. Eu cresci dizendo a riégua. Vixe! Quem mais? Quem mais quer dizer? Quem tem gaúcho aqui que fala bah? Eu acho a coisa mais estranha do mundo, gente, falar bah. Normalmente é bate. Tem um tchê. Filha de mineira é uai sou. Uai, né? Então, assim, então essa variedade... Pode passar, Cláudia. Só para compartilhar com vocês, a minha filha tem 10 meses, a primeira palavra dela foi eita. Tá vendo? Isso é uma nordestina. Eu não sabia que eu falava tanto eita até ela começar a repetir. Para isso que os filhos são os nossos espelhos, né? Então, assim, as tradições populares, assim como as variações linguísticas regionais, elas existem em contextos geográficos, sociais e culturais diferentes, né? A cultura brasileira, ela é muito diversa, fruto da mistura de vários grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. E pode passar, Cláudia. E eu estou compartilhando aí com vocês, a Cláudia estava compartilhando aí com vocês, umas telas bem vibrantes do Militão dos Santos, que é um pintor pernambucano, que ele perdeu a audição muito cedo. E ele saiu do Pernambuco, foi morar no Rio de Janeiro para se tratar, e aí depois acabou imigrando, viveu em vários lugares do mundo, voltou para o Brasil e se radicou de volta no Pernambuco e vive lá desde então. E ele é um dos artistas contemporâneos que eu acho que, isso é uma opinião pessoal, porque tem vários artistas maravilhosos, que eu acho que representa muito bem a cultura brasileira no aspecto de quão vibrante e colorida e diversa a cultura brasileira é. Então, a maior parte dessas imagens que vocês estão vendo aí, elas trazem elementos folclóricos. Mas, ao meu ver, e aí, de novo, a arte é uma coisa subjetiva, né? Mas, ao meu ver, o elemento mais marcante de todas elas
é a convivência entre adultos, jovens e crianças no contexto da cena representada. Então, se vocês olharem cada uma dessas cenas, você tem a representação da estratificação social completa, dentro da pirâmide etária, né? Usando um termo técnico. E os artistas são muito bons em captar essas nuances da realidade, né? E expandindo um pouquinho a interpretação dessas telas, é possível intuir que o fundamento principal é de que a cultura ela é repassada às gerações seguintes através da comunicação e da imitação. Vocês estão vendo aí que as crianças, elas imitam umas às outras, elas são supervisionadas pelos adultos, mas elas imitam umas às outras. Elas participam nas mesmas tradições folclóricas, aí no quadro do boi, por exemplo. Enquanto os cariocas estão aí brincando, jogando futebol, tá uns meninos lá atrás no morro empinando pipa, né? Então, essas tradições, elas são passadas de forma oral, através da fala, né? Através da conversa e através da imitação. E é por isso, gente, que é tão importante quanto falar português em casa, é viver a cultura em casa. A língua, ela não existe num vácuo. Ela é parte do contexto sociocultural de um grupo de pessoas. E é essa a força que a língua local tem. A cultura dos nossos filhos, gente, não é a nossa cultura. Especialmente quando a gente se refere a crianças que nasceram fora do Brasil. Elas estão inseridas num ambiente cultural completamente diferente do ambiente cultural que eu fui inserida no Brasil. Elas têm várias outras coisas. A língua de herança, ela é mais uma língua. Ela é mais um elemento da cultura dela, né? E por que eu estou falando disso agora? Porque se a gente quiser fazer valer a máxima popular de que filho de peixe, peixinho a gente tem que assimilar a ideia de que língua de herança é um valor familiar. Porque comunidades de falantes de herança, escolas de falantes de português, elas são importantes. Mas é a família que fortalece, ensina e transmite a língua. Então, a língua de herança, ela é um patrimônio imaterial que a gente quer compartilhar com os filhos. Ela, de fato, é uma herança, né? Uma herança imaterial. No termo, tem algum advogado aqui, pode dizer que herança, né, é um termo legal, na verdade. E a gente precisa ter a consciência plena disso quando a gente embarca nessa jornada de criar filhos bilíngues. Outro aspecto importante da cultura popular brasileira, lindamente representado nessas imagens aí do Militão, é que a cultura ela informa as nossas tradições e hábitos familiares. Os saberes populares, as festas, o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as superstições, os hábitos alimentares, todos esses elementos, a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer para poder passar adiante, né? Vocês querem um exemplo? Cláudia, você pode parar de compartilhar o slide. Vocês querem um exemplo? Quantos americanos perguntaram para vocês o signo de vocês? Quantos brasileiros já perguntaram o signo de vocês? Né? Quem aqui, aí vocês podem levantar a mão real ou a mão virtual, quem aqui já esperou a lua cheia para cortar o cabelo? Né? Quem aqui come lentilha na véspera de Ano Novo? Então, a Cláudia vai compartilhar o whiteboard agora, e eu quero que vocês anotem no whiteboard, anotem lá quais são as tradições e hábitos que você fazia no Brasil e que causa estranheza nas pessoas aqui. Então, todo mundo aqui sabe usar o whiteboard? Então, tem uma barrinha colorida em cima da tela de compartilhar, e aí tem assim uma barrinha preta. View Options, lá em cima, na telinha que a Cláudia está compartilhando. No menu, vai aparecer Annotate. Você vai clicar no Annotate, e aí vai aparecer uma caixa de ferramentas, onde tem uma delas é Text. E vocês vão clicar nessa barra de Text,
e vocês vão anotar no whiteboard para mim. É um hábito de vocês que vocês faziam no Brasil, mas que causa estranheza nas pessoas aqui. O meu é tomar banho 3 vezes por dia, porque eu sou do Piauí. Que o povo acha estranhíssimo. Quem foi que anotou andar descalço? Dani, você anda descalça, Dani? Adoro andar descalço. Eu vou na rua, faço um monte de coisa aqui na frente de casa mesmo. Ando descalço, os vizinhos ficam assim, né? Cadê o seu sapato? Como assim? E os meus Escovar filhos os dentes andam... 3 vezes por dia. É um horror. Né? A gente tem uns hábitos mesmo que a gente só se dá conta que eles são hábitos quando a gente sai, né? Da experiência de viver no Brasil. Limpar a casa com água. Eu também achei um horror quando eu cheguei aqui. Essas casas, o banheiro não tem ralo. O banheiro não tinha ralo, só tinha ralo na área do chuveiro. Então, eu fui comprar um rodo. Cheguei lá no Home Depot, eu fui comprar um rodo. Uma vassoura mesmo, não esses mops, esses negócios, não. Eu queria mesmo era um rodo, uma vassoura. Hoje em dia eu já estou mais relaxada, mas sofri para achar essa vassoura, minha gente, e vocês não têm noção. Mas eu ainda trago o rodo do Brasil. Tá vendo? 15 anos que eu tô aqui. Que mais? Escovar os dentes todos os dias. Quem colocou essa? De escovar os dentes 3 vezes por dia. Sair bem vestida. Me causou muita estranheza quando eu cheguei aqui, né? Mas eu sou do time Ariano Suassuna. Coitado desse povo que não sabe falar português. Eles é que não sabem, né? Passar roupa. Essa eu desapeguei. Gente, pensa num negócio que eu desapeguei, foi de passar roupa. Desapeguei. Vá com Deus, não volte nunca mais. Então, são muitos desses hábitos que nós temos, eles se mantêm porque o meio estimula que a gente os mantenha, né? Porque a cultura popular ela é vivida nas ruas, nos estímulos e interações sociais. Mas e como é que a gente faz quando a gente está falando de português como língua de herança, né? Como que a gente faz para reconhecer esses hábitos, selecionar o que é bom e manter, ou não selecionar, porque tem, né, o EITA da Bárbara, são coisas que são tão introjetadas na gente que a gente não se dá conta, né? Minha filha, outro dia, também estava repetindo palavras que eu não sabia que eu repetia com tanta frequência. Ela dizia assim, mamãe, mas que bagunça! Mamãe, mas que bagunça! E eu, mas filha, organize. E ela disse, mas nem... Fazia assim com o dedo, nem pensar. Nem pensar. Né? Então, é aquela coisa de copiar o gesto. Na nossa vida. Então, existem várias estratégias para compartilhar as histórias e tradições com os filhos. Nós já tivemos a oficina do Encantar, focada em brincadeiras, e a oficina de contação de história da Lucila, na semana passada. E vocês revisitaram um pouco dessas memórias e ferramentas para compartilhá-las com os filhos. E entre muitas estratégias, a Lucila, semana passada, comentou sobre o compartilhamento de memórias familiares. Eu, particularmente, gosto muito de usar histórias de família para colocar elementos folclóricos da cultura tradicional brasileira na rotina da minha casa. Eu sou muito fã de ouvir e contar causos de família, especialmente quando é da minha, porque aí a gente faz aquelas brincadeiras, a gente vai, né, mangando um do outro. E na minha família é assim, quem conta um conto, aumenta um ponto, e cada mentira uma mais cabeluda que a outra. Mas, olha, causo, gente, ele é um gênero literário, de fato, um gênero literário onde nem sempre é possível comprovar se as histórias contadas, se elas são verdadeiras ou se elas não são verdadeiras. E ele tem um objetivo lúdico, né? Muitas vezes, eles se apresentam com rimas, trabalhando com sonoridade das palavras, são conhecidos também como causos populares, né?
e fazem parte do folclore brasileiro. Então, alguém aqui viu ou assistiu Som Brasil, um programa de TV com Rolando Boldrin, onde ele contava causo e cantava moda de viola? Então, todo mundo entregando as idades aí, né? Que hoje a gente só acha o Rolando Boldrin no YouTube. Então, pois é, sabe? História de pescador? Pois é, eu dou valor. Dou valor outro grande contador de causo é o Ariano Suassuna, que eu já citei aqui, né? E ele dizia assim, eu tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até contra a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que eu enfrento a dura e fascinante tarefa de viver. Então, inspirado em Ariano Suassuna, eu virei mãe na gringa e resolvi enxugar minhas lágrimas. E eu vou compartilhar com vocês Eu fico um pouco nervosa de contar essa história. A Cláudia sabe. Cláudia, se você quiser parar de compartilhar, tudo bem. Porque é a primeira vez que eu roteirizei um caos. Então, eu nunca tinha roteirizado um caos antes. Então, se eu fiz, gente, vocês podem fazer, tá? Então, não precisa ser roteirizado, mas vocês podem, porque eu nunca pensei na minha vida, eu sou dentista de formação, sempre gostei de contar histórias, sempre estive envolvida ali com o ambiente cultural, mas eu nunca pensei na minha vida em escrever. Inclusive, eu sempre dizia que eu morria de inveja de quem sabia escrever. Morro de inveja, inclusive, né? Quem tem o dom da escrita. E aí eu roteirizei essa história, então eu fico um pouco nervosa e emocionada quando eu vou contar, porque eu juro para vocês, não é história de pescador, é verdade. Então, vou começar. O nome desse caos é O Papagaio que Encantou-se. Então, meu nome é Lana, eu sou do Piauí, de uma cidade do interior do estado, lá onde Judas perdeu a bota, que também é conhecida como Princesa do Sul. Sou a mais velha de 4 irmãs, ou seja, sou a filha número 1, seguida da filha número 2, Liana, da filha número 3, Lianara, e por fim da filha número 4, Lanara. Sim, gente, meus pais tiveram esse nível de criatividade e nós temos todas o mesmo nome. Sabe como é filho mais velho, né? Papai, mamãe saem para o trabalho e ele assume o comando. Eu era assim, muita vontade nessa situação de liderar o menino todo, mandar em todo mundo. Mal sabia eu a vingança que viria contra mim. Pois, num tempo já distante, Lianara, irmã número 3, cismou que queria um papagaio de presente de aniversário. Ainda não era crime ambiental manter papagaio em casa nesse tempo, tá? Era tudo legal. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, por Lianara ganhou a queda de braço e um belo dia, papai chegou lá em casa com Rosa, o papagaio. Rosa não dava confiança para ninguém. Sabe o que é ninguém? Não dá confiança para ninguém. Mas era doido por um melão. E lá em casa não faltava melão por causa do papagaio. Então, todo mundo se revezava nos cuidados com a ave, menos Lanara, irmã mais nova, irmã número 4, que nunca foi chegada em bicho. E que Rosa, talvez por antipatia mútua, atacava quando ela passava. Papai, que é uma figura folclórica em si, passava todo o tempo livre que ele tinha ensinando Rosa a cantar o hit Maracangalha, do Dorival Caymmi. Eu vou pra Maracangalha, eu vou... Quem sabe essa música? Eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a Anália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem Anália, mas eu vou. Agora, pense em escutar esse pedaço de música todo dia, o dia todo. Chegou o fim do ano, 6 meses de Rosa, ouvindo o sucesso de Dorival Caymmi, mas que ela não cantava nenhuma palavra. Papai, preocupado que a exposição de Rosa ao ritmo alucinante estava sendo pouca, pediu para minha mãe chamar o reforço. Rapaz, liga aí para Valdina, para mandar seu Rafa para cá para me ajudar a treinar a Rosa. E foi assim que meu primo, Rafael, seu Rafa, foi lá para casa passar as férias com uma só missão:
fazer amizade com a ave colorida e ensiná-la a cantar a bendita da maracangalha. Seu Rafa tinha uns 10 anos de idade. Vocês sabem o que é uma criança atentada? Sabe? Pois pense aí de novo, multiplique por 10, e aí talvez, vocês saibam mais ou menos como era Rafael. Então, entre o Natal e o Ano Novo, uma típica manhã piauiense, onde brilha um sol para cada um, uns a menos 36 graus, na sombra, finzinho de BR-Obró, sucedeu-se o caso. Mamãe foi ao supermercado e papai estava na parte externa da casa, coordenando os trabalhos de instalação de uma tecnologia de ponta, uma antena parabólica, daquelas bem grandona, que vai em cima da casa. Todo mundo entusiasmado, porque agora sim a gente ia entrar no mundo da modernidade, conseguir assistir a MTV e assistir a novela todinha sem que o sinal da Globo caísse. Era meio-dia. E eu estava na cozinha, na obrigação de irmã mais velha, né? Esquentar o almoço, passar os bifes enquanto a mamãe chegava. Enquanto isso, Rafael, seu Rafa, estava focadíssimo em sua missão. Partiu para a área de serviço, onde uma cadeira fazia as vezes de puleiro, com melão na mão e verso nos lábios cantando. Eu vou para Macangalha, eu vou para Macangalha, eu vou. Uma porta que deveria ficar fechada e uma parede de distância de onde eu estava cozinhando. Só que nesse dia, a Rosa não queria conversa com seu Rafa. Não queria conversa de jeito nenhum. Ele tentou uma, tentou duas, tentou três, e nada da Rosa aceitar o melão. Na quarta vez, ela se irritou, voou, atravessou a porta que foi esquecida aberta e foi parar entre as minhas pernas sob os meus pés. Sofreu um acidente que lhe seria fatal. Rafael e eu ficamos em choque, enquanto a Rosa procurava ar. Seu Rafa correu aos prantos para chamar o papai. Jujumã! Jujumã! Ele não respondia. Estava em cima do talhado, instalando a tal da parabólica. Já chorando escandalosamente, Rafael contou o acontecido para Liana e Lanara, que estavam na sala, irmã número 2 e irmã número 4. Rosa! E eu acho que ela bateu a boca. Eu ouvia tudo da cozinha e ainda cuidava do bife e da ave, que agonizava. Comecei a entender que eu levaria a culpa pelo incidente. Na cabeça, eu preparei minha defesa. Ele que soltou o bicho, ele que ficou insistindo. Ela não queria nem saber de receber melão, os meninos é atentado. Mas a palavra de prata, o silêncio é de ouro, então resolvi ficar calada, né? Fazer a empática. Lanara, a irmã número 4, a pessoa mais prática da minha família, informou: rapaz, a gente tem que contar para a Lianara, a dona do papagaio, né? Se prepare, porque ela vai dar um chilique. Partiram os 3 para o quarto, onde Lianara lia um livro alheia a todos os fatos, porque Lianara, assim, né? Quando começava a ler, esquecia do mundo. Liana, a irmã número 2 e a mais calma da família, virou para Lianara e anunciou: Lianara, calma, aconteceu uma coisa. A Rosa está muito machucada. Eu escutei os gritos lá da cozinha. Não! Rosa, não, vieram os 4 correndo na minha direção, aqueles olhos de horror sobre mim, de condenação, de ódio. Enquanto eu tinha a Rosa nas mãos, o bife queimava na frigideira e o pranto rolava em volume total. Lá veio papai. Preocupado que alguma tragédia tivesse acontecido, tamanho era o barulho de choro. Deparou-se com Rosa procurando ar, rapidamente colheu as informações sobre o acontecido e sentenciou: rapaz, bora pedir a ajuda da natureza para salvar esse papagaio, porque aí só a natureza para ajudar. Buscou uma bacia, botou a bacia em cima da Rosa e começou o ritual. Essa ave bonita não pode morrer, porque só nasceu para conviver. Vive, papagaio! Vive, papagaio! Vambora, todo mundo dar mãos, ficar em volta da bacia com o papagaio repetindo. Essa ave bonita não deve morrer, porque só nasceu para conviver. E assim nós ficamos repetindo o mote por alguns minutos, até papai dizer:
vamos ver a resposta da natureza? Aí ele levantou a bacia, olhou e anunciou. Encantou-se. Cantou-se, a rosa encantou-se. Paramos todos de chorar, mas sem entender o que se passava, pois o papagaio parecia morto. Foi nesse momento que o papai explicou. Bicho e pessoa que nasce para conviver com a gente não morre, se encanta. E fica à nossa volta para ajudar a resolver os problemas da vida. Essa altura, mamãe já tinha voltado, encontrada com maçã instalada e também chorava. Mamãe foi para o quarto, voltou com a caixa de sapato, fizemos um pequeno ritual, cada um tirou uma pena da ave para guardar de lembrança, e pronto, fizemos o enterro da ave encantada no quintal. Lianara conseguia tudo o que queria, porque ela sabia que o mundo é dos espertos, né? Então ela olhou para mim e disse, eu não te perdoo. Agora, quando a mamãe sair, quem fica responsável pela casa e dá as ordens sou eu. Perdi meu posto. Papai passou um fio para o resto da família para contar o ocorrido, porque estava todo mundo esperando um recital da Rosa a qualquer momento, né? Um acidente trágico, rapaz. Encantou-se. Tá um choro danado aqui em casa. Uma pena, rapaz, mas dá uma pena. Rosa já estava tão treinada, cantava tudo. Mas ela gostava mesmo era de cantar. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Eu vou para Maracangalha, eu vou. E foi assim que o papagaio que não cantava, depois que encantou-se, virou cantor. Lianara ganhou a chance de mandar na casa por alguns dias. Lanara passou a transitar livremente pela cozinha, sem ser ameaçada pela ave. Eu virei exterminadora de papagaios da família. E Rafael, seu Rafa, garantiu o posto de sobrinho favorito. Então, depois de alguns anos, né? E aí terminou-se o caos. Mas depois de alguns anos, eu já crescida, morando na capital, moça adulta, saí do interior, fui morar na capital para estudar, a Teresina, né? Fui a uma festa de folguedos juninos. Nesse evento, estava acontecendo um festival de bois, com várias apresentações de Bumba Meu Boi tradicional, de grupos vindos do país inteiro. A cor mais linda, tinha boi de todo lugar. Todo mundo que conhece a história do mote da festa de boi? Todo mundo? Então, assim, não. Então, assim, o boi, ele é morto pelo pai Francisco, porque a esposa de Francisco, Catirina, está grávida e ela está com desejo de comer o boi. Mas aí ele vai e mata o boi. Mas com medo da represália do dono da fazenda, pai Francisco chama um pajé para ressuscitar o boi e o boi revive e sai dançando. Eu tinha ido para esse festival de foguete só para comer, né? Comida boa, comida típica, paçoca. No Piauí a gente chama chá de burro. Em outros lugares chama munguzá, mungau de milho, né? E eu era enlouquecida, mas não sabia cozinhar essas coisas e fui só para comer as comidas da festa junina. Estava lá escutando as músicas do Festival de Boi, quando o Boi de Reis do Pernambuco começou a se apresentar, e eu escutei o pajé ressuscitar. Esse boi bonito não pode morrer, porque só nasceu para conviver. E foi a primeira vez que eu me dei conta que papai fez uma pagelança quando a Rosa morreu. Eu nem sei se ele fez intencionalmente, mas vejam vocês que o folclore ele fica impregnado nas memórias mais profundas que a gente tem. Outro dia, meio sem querer, eu comecei a usar isso com a minha filha. Ela ainda é muito novinha, né? Só tem 3 aninhos. Não dá para ela entender a história toda. Mas quando a gente vai no jardim e uma formiguinha ou um animalzinho, e ela fica sentindo, né? Percebendo que o animal não está mais vivo ou que o animal parou de se mexer, quando ela está machucada, está morta, aí eu digo, está encantado, Mila, está encantado. E essa história do papagaio, que podia ter sido assim, um trauma para mim, pro resto da minha vida, né? Porque eu virei assassina de papagaio, né? Virou uma das histórias mais queridas da minha infância. Mas, como essa história não era só minha, eu saí pedindo autorização para todo mundo para roteirizar, para escrever a história, né, para compartilhar, porque, né, enfim, tem aí umas suscetibilidades, uma pessoa que quer ocupar o trono da irmã mais velha, uma usurpadora, né, uma irmã um primo chorão danado. Então, eu tinha que conversar, papai subindo em cima do telhado, então eu tinha que conversar com os participantes, né? Eu fui, liguei para todo mundo, contei, pedi autorização, porque eu tenho muito respeito mesmo pelas memórias, né? Aí liguei para o papai. Aí quando eu falei para ele que eu ia usar a história aqui na oficina, ele disse assim, rapaz,
Ah, então hoje eu tenho pena do papagaio, Lana. Ele cantava Maracangalho todinho. E aí a gente caiu na gargalhada, porque a gente sabe o que aconteceu, né? Mas quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E quando a gente fala do Brasil, desses personagens, eu tenho meus personagens folclóricos favoritos, né? O boi é parte da minha tradição, porque, enfim, eu tenho uma relação próxima do boi por causa do papagaio. Mas o Brasil é cheio de personagens encantados. E aí eu vou pedir para a Cláudia abrir o whiteboard de novo. E eu queria que vocês escrevessem para mim. Vocês podem escolher outra cor de tinta, se vocês quiserem, para ficar colorido, né? Quais são os personagens do folclore brasileiro que mais falam com vocês, que vocês mais gostam, ou que vocês conseguem associar com algum momento da vida de vocês? Ai, Iemanjá, Boto Rosa. Quem aí gosta do Boto Rosa? Eu não botei o Boto Rosa nos nossos slides. Sou eu, Lana, eu sou de Manaus, do Amazonas. Pois conta aí pra gente um pouquinho sobre o Boto. Bom, a história do boto cor-de-rosa, ou boto tucuxi, como também é conhecido, é como os ribeirinhos, né, as pessoas que moram nos barrancos do rio, costumam dizer quando uma moça fica grávida e não pode dizer quem é o pai. Então, eles dizem que foi o filho do boto. Então, é um moço bonito que, na noite de lua cheia, sai da água. O boto é um golfinho da água doce, né? Um dolphin. Todo mundo já ouviu falar do Boto? Todo mundo conhece o Boto, né? Obrigada, Dione. Quem gosta da Iemanjá aí? Quem escreveu sobre Iemanjá? Inclusive, vocês viram que tem um filme chamado Cidade Invisível? Sim. É bem legal o jeito que eles contam. É bem interessante. Bem interessante mesmo. Não coloquei no recurso, na apostila de vocês, que vocês vão receber, eu não coloquei, né? Porque é um material mais comercial. Aliás, é bem difícil a gente falar sobre isso sem falar de material comercial, mas eu ia citar isso. Obrigada, Eliane, por me lembrar. Talvez eu esquecesse, porque eu não anotei em lugar nenhum, né? Então, a gente... Me lembra, Eliane, de eu falar um pouquinho sobre o Cidade Invisível. Então, vocês, Cláudia, todo mundo já escreveu? Alguém já escreveu um pouco? A gente tem aí só Iemanjá, Yara, a Cuca. Quem falou da Cuca? Quem gosta da Cuca? Eu. A Eliane, acho que a Eliane entrou num caminho sem volta. Aí se reencontrando nas memórias dela de folclore. E o que você lembra da Cuca? Na verdade, você sabe o que eu lembro da Cuca? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu ia falar isso. Gente, para mim a Cuca é aquilo, vem todo na minha memória, o Saci, a Cuca, todo aquele folclore que Monteiro Lobato fez em cima de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Para mim é demais, gente, eu adoro aquilo. E também me lembra o Castelo Rá-Tim-Bum, a Caipora. A Caipora? A Caipora é uma das minhas personagens favoritas. Então, Cláudia, alguém mais tem alguma memória sobre personagens folclóricos que queira compartilhar? Lana, eu acabei de colocar aí o Homem do Saco, porque não era uma coisa que é divulgada como uma coisa mais... Nossa, na minha infância,
O que era usar desse homem do saco para meter medo na gente, para a gente não sair de perto de casa, que o homem do saco ia passar e levar a gente. Então, O Ceará, ele é o velho faz babá. parte do folclore da minha infância, é fugir do homem do saco. É engraçado que esse homem do saco é o bugman americano, né? É. É o velho babau lá do Ceará. Exatamente. Velho babau. Velho babau, exatamente. Velho. E quem lembra Velho babau. Quem lembra da loira do banheiro? Ah, gente. Era o lobisomem mesmo. Morri de medo do lobisomem. Da loira do banheiro. Ó, loira do eu banheiro. separei, eu tenho um livro. Lenda urbana. Ó, esse livro aqui é o abecedário dos personagens do folclore brasileiro. São 141 personagens. Eu selecionei alguns. Cláudia, você pode compartilhar os outros slides? Por favor, para a gente começar a falar um pouco. Eu selecionei alguns, alguns que eu tenho mais afinidade, porque eu quero dar umas dicas práticas de como que a gente pode utilizar esses personagens no nosso dia a dia, né? Assim, é uma coisa um pouco mais formal, se tiver algum professor aqui, talvez tire mais vantagem disso do que os pais, né? Mas já deixo aí de antemão a dica, tá na apostilazinha de vocês. Quem tiver interesse em relembrar desses animais, desses personagens folclóricos, o livro da Januária Cristina Alves é excelente para isso. É um livro que eu tenho assim de cabeceira. Eu sou um pouco aficionada nesses personagens. Eu gosto, né? É uma coisa a gente não explica gosto, a gente gosta porque gosta, né? Então eu gosto de ler sobre o fantástico de uma maneira geral. Então sabe, adoro filme de super-herói, adoro, sabe, filme com mágica, e de um tempo para cá eu resolvi explorar um pouco desse universo fantástico brasileiro, né? O folclore brasileiro, ele incorpora traços da nossa fauna, da nossa flora, assim como das nossas raízes culturais, valores, né? E das raízes culturais e valores. Essa mitologia, porque é uma mitologia, a gente tende a não olhar o nosso folclore com o mesmo valor que a gente olha. E aí eu não posso botar todo mundo no mesmo saco, mas tradicionalmente o nosso folclore não é olhado ou valorizado da mesma forma que a gente valoriza e ouve folclore, ou a mitologia europeia, por exemplo, né? A gente estuda na escola, caía no vestibular, porque eu sou do tempo vestibular, vocês aí devem ser mais novos, fizeram Enem, mas eu fiz vestibular. E a gente tinha que saber os deuses gregos, gente. Quem era deus grego, quem era deus romano, quem não era, o que fazia cada um, porque se caísse uma questão e você não soubesse, você não passava no vestibular, né? Tinha que saber. Então, a gente é exposto a essa... E era uma coisa fascinante sempre. E a exposição que a gente tem aos mitos brasileiros, ela é geralmente uma exposição infantilizada, né? É uma exposição mais para assustar a criança de noite, né? Mais para disciplinar a criança. Então, a minha proposta para vocês é que a gente rompa um pouco com esse paradigma e passe a enxergar os nossos personagens folclóricos da nossa mitologia brasileira como a gente enxerga os deuses romanos, né? Volta e meia a gente vê um pensador fazendo uma referência histórica e citando a ira de Poseidon, né? Está tão irado como Poseidon, ou tão pode tudo, pensa que é Zeus, né? E a gente também tem essas representações no nosso próprio folclore. Então, meu convite para vocês, e essa oficina é pouco para a gente falar sobre isso, eu poderia fazer uma oficina só sobre cada um desses personagens mitológicos, eu selecionei uma mão cheia deles, e eu vou começar pelo Saci, né? Deixa eu abrir aqui minhas notinhas, eu não sair do roteiro para a gente não extrapolar o tempo, porque eu já falei muito, já são 8 da noite, nem me dei conta que eu já tinha falado quase uma hora. Então, o Saci. O que é o Saci? Ele é um personagem também muito famoso por conta das histórias do Monteiro Lobato, né? Que ele, se você for pensar o Saci dentro da característica mitológica dele, ele é um personagem que tem poderes,
um poder de controle sobre os elementos da natureza. Ele é quase um X-Men, né? Ele tem o poder de invocar um tornado, um redemoinho, e se transportar quando alguém o invoca, né? Existe todo um ritual para chamar o Saci. E o Saci, ele é aquela criatura que ele tem o poder de desorganizar a nossa esfera doméstica. É aquele que esconde os biscoitos, que abre os potes, que derruba a farinha em casa, né? E ele é um negrinho, e aí a gente vem, né, na maioria das representações, porque não é a única representação do Saci, o Saci tanto pode ser negro como pode não ser, né? E ele é, na maioria das vezes, um negro que perdeu uma das pernas. Então, professor, você quer falar sobre temas de inclusão social? Por que você não chama o Saci para conversar na sua turma, na sala de aula, se tem algum professor aqui? Né? O Saci é um personagem que tem uma deficiência e, ao mesmo tempo, tem superpoderes. Né? Então, quando a gente vai conversar e abordar esses temas com as crianças em sala de aula, ou quando a gente vai conversar com os nossos filhos, minha dica é humanizar o máximo possível esses personagens dentro do sofrimento. A gente não precisa trazer tudo para todas as idades. Né? Se você tem um adolescente mais curioso, aí você apresenta o Saci dentro dos seus elementos, né? Dentro dos seus elementos mais complexos, de temperamento, vingativo, né? Que fumava um cachimbo. Mas se você tem uma criança pequena, você não precisa trazer esses elementos. Você pode ressignificar o Saci dentro dos elementos positivos que o Saci representa na cultura brasileira. É literalmente um ser de superação, que apesar de não ter uma perna, ele consegue ser amigo de todo mundo dentro do universo da floresta, dentro do universo da mitologia brasileira, e ainda consegue controlar o redemoinho, porque no Brasil não tem tornado, então a gente não pode dizer que ele controla um tornado, igual um personagem do X-Men, por exemplo, né? Mas ele consegue invocar um redemoinho, que é muito legal isso, né? É um poder assim, muito legal. Eu sou no Piauí 90, né? Não vou eu contar uma história. No Piauí 90, quando a gente abre a janela, vem um vento assim, dá aquele bafo quente, né? A gente pensa que está ventando, abre a janela e vem aquele bafo quente, queima a cara da gente. Então, no Piauí 90. Mas minha avó, toda vez que dava um vento no quintal, ela dizia, lá vem o Saci. E aí ela corria para a cozinha para fechar os potes, tudinho da casa, que era para nada cair, né? Então, é um personagem que fez parte da minha história e que é um personagem que ele é representado em diversas formas, diversos livros. Aqui um outro livro que traz personagens folclóricos é esse aqui, do Maurício de Souza. Tem várias publicações folclóricas do Maurício de Souza que as crianças adoram, né? E eles trazem esses personagens, ele traz esses personagens caracterizados dentro do desenho tradicional, né, do traço típico do Maurício de Souza, e as histórias são bem leves. Então, eu acho que vale a pena falar um pouco. Outros livros que trazem, tem outros livros menores, eu tenho uma quantidade de livros de folclore que nem eu sabia que eu tinha. Quando eu comecei a juntar para a oficina, eu comecei a me dar conta, né? Então, esse livro é um livro para criancinha pequena. É um livro que tem... eu acho que ele está na lista de material que eu compartilhei com vocês. Ele tem poucas frases, né? Você pode ver que ele tem frases pequenas. Os desenhos, eles não são muito elaborados, então você pode utilizar isso para explorar a cor, para explorar os elementos iniciais da leitura, né? E se você tem um filho adolescente, você pode engajar o seu filho adolescente numa contação de história típica para um filho mais jovem, né? Cláudia, se você quiser passar, tem esse outro livro aqui também, o Monstronário, que esse aqui já é mais para adolescente e tem uma linguagem mais palatável, né? Não é tão complexo quanto o livro da Januário. E aí outro personagem que alguém estamos, né, na apresentação é a Cuca. E a Cuca, a Cuca é um personagem, quando a gente vai olhar a origem dela, ela é uma personagem de origem europeia, né? Ela é uma personagem invocada lá desde o século, se não me engano, século XIV,
conseguem traçar a história dela lá para o século XIV, e ela é geralmente uma senhora velha, essa aí que vocês estão vendo no cantinho, no canto direito da tela. É uma senhora velhinha que ela vem à noite para colocar as crianças para dormir. Ela não é geralmente ela não é retratada de origem como uma personagem assustadora, né? Como o Monteiro Lobato fez a Cuca parecer. A Cuca do Monteiro Lobato é uma trapalhona, na verdade, né? Porque ela tenta todas aquelas peripécias dela para atingir a Narizinho, atingir a Dona Benta, e ela não é bem sucedida, né? E o Cidade Invisível, que a Eliane mencionou, eles fazem uma releitura da Cuca baseada com uma mistura de elementos europeus e uma mistura de elementos indígenas. Então, a Cuca ela aparece como um panapaná, né? A primeira aparição dela na série é como um panapaná, muitas borboletas. Então, ela tem esse poder de entrar nos sonhos das crianças e colocar ou retirar memórias, boas e ruins. Então, eu não quero muito entrar nesse assunto, porque a gente poderia passar 2 horas falando sobre ele, mas é sobre a questão de como que a gente lida com as preocupações, com os medos que os nossos filhos têm à noite. Então, o uso de personagens ajuda a gente a materializar esses medos, a criança a materializar e a entender que se pode enfrentar os medos, né? Então, a Cuca é uma dessas personagens que serve não só para divertir, ser a Cuca maluca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que pode ser utilizada de outras formas dentro do seu contexto familiar. Cláudia, próxima. E aí o pessoal falou da Iara, né? A nossa sereia brasileira. E a Iara tem vários nomes, o Iara, Iemanjá é uma representação da Iara, né? uma das formas da Iara, só que a Iemanjá é a deusa dos mares, e a Iara é a deusa, a personagem mitológica da mitologia indígena brasileira, que ela é a sereia da água doce, né? Então ela é uma moça que teve uma história triste, acabou ela ia morrer, foi jogada dentro do rio, e os deuses, Tupã resolveu transformá-la nessa pessoa encantadora. E ela é uma mulher que canta, né? Uma mulher que canta, que encanta, que seduz os homens em volta. E Iemanjá tem um pouco mais de outros elementos, né? A Iemanjá é mais uma deusa no sentido de ter poder sobre a vida, sobre as marés, sobre a pesca, né? Enquanto a Iara, ela é apesar dela ter algum poder sobre a vida aquática, ela é muito mais uma personagem que está lá para representar o poder da mulher dentro de uma sociedade, né? Dentro da sociedade indígena. Lana, posso fazer um pequeno comentário aqui? Essa Pode? é uma das grandes críticas da minissérie Cidade Invisível, tanto é que eles estão pedindo uma revisão, né? Vários especialistas estão se colocando, e a Iara é uma dessas coisas críticas, porque ela é de água doce, não é de água salgada. Exatamente. A gente tem que dar liberdade. Eu tenho várias críticas também à Cidade Invisível, acho que faltou índio, né? faltou coisas ali, mas eu acho que, enquanto entretenimento, acho que é bastante válido. E eu concordo com você, Johnny, que, de fato, existe uma representação pouco representativa da etnia brasileira, de fato, nos personagens ali do Cidade Invisível, né? Mas isso a gente pode fazer uma outra oficina só para falar disso. Próximo, Cláudia. Aí a gente tem a Capora, né? A Caipora ou Capora. Essa eu cresci com medo dela, porque a Capora ela é montada num animal que parece um javali, é um porco do mato, na verdade. E ela é a protetora dos animais de caça. E aí a gente lá em casa, cresci no meio do mato, né, gente? Deu para entender que eu cresci no interior. E aí a gente lá em casa não tinha muito o que fazer, a Globo não pegava, gente. Só veio pegar quando o papai arrumou a parabólica.
Então a gente ia para o quintal brincar, pro quintal, era uma quinta, assim, literalmente um quintal. E a gente de vez em quando fazia umas coisas que não devia fazer com os animais pequenos, né? E de vez em quando a gente tinha uma vizinha que ficava olhando a gente de vez em quando mamãe ia viajar, Dona Luísa. E aí Dona Luísa dizia: menina, tu não mexe nessa lagartixa, tu não mexe nesse labigó, que a caipora vem te pegar. Eu disse: mas por que ela não fez nada com ela? Eu disse: não, é porque a caipora, ela protege todos os animais pequenos e os animais de caça da floresta, né? Então ela é uma mulher forte, uma guerreira. Acho que quem foi que colocou que ela é... Eu vi aqui no chat, alguém colocou alguma mensagem? Me perdi aqui, não sei onde que está meu chat. Que é a Curupira do Norte. Exatamente, que é Curupira do Norte, né? Existe uma pequena diferença entre a caipora e o curupira, né? A caipora ela é uma mulher que protege todos os animais pequenos, menos as aves. Se tiver pena, ela não protege. Já o curupira, não, ele protege, né, todo mundo. E eu não coloquei... Pode passar, Cláudia. Eu acho que eu não coloquei uma imagem do Curupira, mas eu vou falar dele porque ele é meu personagem favorito. E aí a gente tem aí o Irapuru, que é outro ser mitológico, que ele é de fato um pássaro existente, né? E o Irapuru, ele é um pássaro... Existem algumas lendas indígenas a respeito da origem do Irapuru, né? Uma delas é entre duas índias que disputavam o amor de um índio. Eu não vou dizer os nomes porque eu não quero colocar rótulos nas Índias, porque existem várias diferentes histórias, né? E os deuses disseram para o índio, para definir qual das Índias ele ia ficar, que ele fizesse uma competição entre as duas amigas que estavam apaixonadas por ele. E quem ganhasse a competição teria a honra de se casar com esse cacique. E Moema, a índia que perdeu a competição, ficou muito triste, porque ela perdeu o namorado e perdeu a melhor amiga, né? Então, Tupã resolveu transformar Moema, e a competição entre as duas índias, Jacira e Moema, era caçar uma ave, a ave mais bonita, de canto mais bonito da floresta. Então, Tupã, para consolar Moema, transformou Moema no pássaro de canto mais bonito da floresta, né? Isso é uma das muitas lendas em relação da história do Irapuru, né? Então eu sou muito fã das aves brasileiras, e aí, de novo, poderia fazer um seminário só para falar das aves brasileiras, mas as histórias das aves folclóricas que envolvem as aves brasileiras, elas são todas cheias de nuances e significados do rito feminino, que é uma outra coisa que eu estudo bastante quando eu estou lendo essas histórias indígenas. Então, prestem atenção, quando vocês estiverem lendo essas histórias, sobre como o feminino é retratado, né? Você tem a caipora é uma deusa da floresta, né? Você tem... as mulheres têm um poder muito grande dentro dessas sociedades. Então, eu acho que é importante que a gente comece a olhar para o folclore com esses olhos críticos, para a gente poder conseguir pescar esses elementos e trazê-los para a realidade da gente quando a gente estiver trabalhando a língua de herança, não só ficar falando de um personagem folclórico fora de um contexto, né? Porque como que a gente vai ficar falando de folclore brasileiro para os filhos da gente, que já estão adolescentes, que já estão, né, que já estão maiores, que já ouviram essas histórias muitas vezes? Trazendo nuances de complexidade, né? E nosso folclore tem todas essas nuances. Não dá para a gente... poderia passar horas falando sobre isso, mas não vou, né? Porque, enfim, a gente tem que... Exatamente, o Irapuru foi uma das inspirações do Heitor Villa-Lobos, né? Ele tem uma peça composta em homenagem ao Irapuru. Cláudio, você pode passar próximo? E aí a gente tem outros personagens que são completamente fantásticos, como o Boitatá, que é um fantasma de uma cobra que depois de um dilúvio na floresta, ela
ficou muito tempo numa caverna. Quando ela saiu, ela absorveu todo o poder do sol, e ela saía. Quando ela saiu e percebeu que haviam agressões às florestas, ela saía como um fantasma se esgueirando, um fantasma de luz se esgueirando e amaldiçoando os caçadores, né, da floresta. Pode passar outro, Cláudia, o próximo. Acho que eu trouxe personagens demais. E aí a gente tem o Anhangá, Cabra Cabriola, a gente tem o Cabeça de Cuia, que é uma lenda piauiense, que eu não vou contar hoje, mas outro dia eu conto. Aí a gente tem uma série de outros personagens que são bem difíceis da gente adaptar para a realidade do público infanto-juvenil. Mas existe na internet, né, o Oráculo, google.com, existem vários meios para a gente introduzir esses personagens dentro de um contexto. E eu quero citar aqui, eu coloquei vários links de sites que falam dessas criaturas fantásticas, porque eu acho que elas são especialmente apelativos, né? Canais de YouTube e livros que são especialmente apelativos para esse público. Né? A gente fala muito dos mitos folclóricos brasileiros, num vácuo, quando a gente está fora do Brasil, porque as crianças não vivem essa realidade, né? Mas as nossas crianças com língua de herança, que vivem a língua de herança, elas vivenciam outras histórias mitológicas que têm várias formas, que trazem vários elementos complexos no sentido de emoção, né? Seres mitológicos e personagens de livros que eles são tristes, eles são felizes, eles são complexos, né? Mas o que importa na história é o trajeto, né? Por exemplo, na tradição europeia moderna, a gente tem aí uma história de sucesso mitológica que é fantástica, que é o Harry Potter. É uma história de fantasia, que ali é tudo baseado em mitologia, né? Tudo é baseado na mitologia. Você tem ali uma criança órfã, um bruxo, um reino de bruxos, todo um sistema político por trás. E crianças de uma geração inteira foram apresentadas ao universo da leitura através do Harry Potter, inclusive crianças no Brasil, né? E outro que é bem famoso, que as crianças de língua de herança estão mais expostas, porque são trabalhadas, são literaturas que são trabalhadas e estimuladas em casa, por exemplo, Percy Jackson, O Ladrão de Raios, e a Anne of Green Gables. Esses personagens, eles são personagens complexos e que sofrem. E aí eu tenho uma dica para quem tem filhos que gostam do Harry Potter. Né? Existe um spin-off brasileiro do Harry Potter, que chama A Coleção Escarlate, da Renata Ventura. Então, ela escreveu uma série de livros e ela criou uma escola, um universo paralelo, uma escola de magia brasileira, várias escolas de magias brasileiras. E os personagens, eles são todos personagens urbanos brasileiros, mas os personagens das criaturas fantásticas, elas são todas criaturas do folclore. Então, você tem o Saci, você tem o Arranca-Línguas, você tem a Caipora, né? Então, vale a dica de, se você tiver filhos adolescentes, fazer essa pesquisa. É claro que eu sei que existem vários níveis de competência linguística envolvidas, vão ter crianças que vão ter mais facilidade, crianças que vão ter menos facilidade em ler e acompanhar esses livros em português, mas uma coisa que eu sei de adolescente e de criança que quando eles querem fazer, não tem barreira. Faz com o dicionário do lado, faz perguntando para a mãe, né? Então, se de repente esse é o tipo de universo que o seu filho curte, vale a pena manter ou incentivar a aquisição de competências linguísticas em português, utilizando esses elementos folclóricos, né? E para os pais que gostam de se informar, a minha última dica de livro é esse aqui, é um livro clássico, A Geografia dos Mitos Brasileiros, do Câmara Cascudo, que eu tive a sorte de ter pais professores, então eu tive esse livro em casa a minha infância inteira. Não que eu lesse o livro, mas ele estava lá. Então, volta e meia, quando eu precisava pesquisar alguma coisa para a escola, esse livro estava lá. Era uma edição anterior, bem antiga que a minha mãe tinha. Já tem uma edição mais nova, com termos mais, né, com
dentro do português, nas normas atuais, que fica mais fácil de a gente ler e interpretar, e serve para vocês fazerem pesquisa histórica sobre a região de vocês saberem quais são os mitos, né, do Rio Grande do Sul, os mitos de Manaus, os mitos, e como que eles se apresentam e se multiplicam através do país, né? Cláudia, eu acho que a gente pode parar de compartilhar. Então, eu não falei do Curupira, porque o Curupira ele era o meu personagem favorito. E uma dica ele era tão meu personagem favorito que a primeira coisa que eu fiz, a primeira história quando eu entrei para a Abraço que eu fiz foi essa aqui, que é a historinha do Curupira. Eu adaptei essa história, isso aqui é um livro ampliado de tecido, né? Eu adaptei essa história, tem vários modelos de livro ampliado na internet, vocês não precisam copiar, nem todo mundo precisa ter a habilidade para fazer isso, você pode imprimir, você pode, né? Então, o que é que eu fiz? Eu recontei a história do Curupira, eu não vou contar toda em detalhes aqui, porque, enfim, nós não vamos ter tempo para isso, né? E aí eu criei o Super Curupira, e esses elementos, eles são removíveis, né? Então, eu vou contando a história e colocando os elementos. Então, virou o Super Curupira, protetor das florestas brasileiras. A historinha já está toda montada, mas todos esses animais, todos esses elementos, eles são elementos móveis. Então, aqui tem esquilo, por lá no Brasil tem tatu. Aqui tem tartaruga, por lá no Brasil tem jabuti. Lá no Brasil tem macaco sagui. E tem o papagaio e o periquito, que são amigos do Curupira, né? E o Curupira, ele é um personagem que ele tem uma representatividade muito grande nas histórias brasileiras, porque ele é um dos personagens folclóricos que tem mais apelo, no sentido de que ele fala sobre um tema muito contemporâneo, que ele é o protetor das matas de uma maneira geral, né? Então, eu tenho uma música folclórica que eu gosto muito, e que é uma música muito cara para mim da infância, que é a música da Onça Pintada, né? Então, o meu Curupira, esse menino aqui, ele gosta de cantar a música da Onça Pintada. Então, o Curupira brinca com a minha filha, de Onça Pintada. Como? Eu pego o Curupira, quando eu estou contando a historinha do Curupira, eu pego o Curupira, e aí eu digo, Mila, o Curupira é amigo de quem? É amigo da onça. Que onça? Da Onça Pintada. E aí a gente vai cantar. Onça pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou. No tempo de areia fazia poeira. Puxa a lagarta por essa orelha. E aí, quando ela estava aprendendo as cores, ela ainda está aprendendo, né? Então eu fazia, Mila, e o Curupira te pintou de que cor? E aí a gente ia inserindo esses elementos. Então, existem várias formas da gente inserir. Eu gosto muito do Curupira porque ele tem essa flexibilidade de transitar em diferentes universos, e ele é um ser poderoso, né? Um ser que expulsa os homens da floresta. Então, eu acho que eu já estou assim, quase na minha marca do horário. Cláudio, quanto tempo me falta? 3 minutos. Eu vou... eu não sei se eu faço atividade, Cláudia, de contar a história em conjunto. Vamos lá. Se vocês me derem mais 10 minutinhos, vamos fazer essa atividade. Você compartilha o quadro? Então, o que eu quero fazer? Eu quero alguns voluntários. Quem vai se voluntariar? Eu vou começar uma história e nós vamos fazer um exercício de improvisação, tá? Então, como é que vai ser essa improvisação? Eu vou contar o mote da história e vocês vão continuar. Mas qual é a brincadeira da história? Tá vendo esse monte de coisas que vocês escreveram aí? Vocês, quando estiverem contando a história de vocês, continuando a história que eu vou começar, vocês vão ter que usar uma das frases que está no quadro branco. E a Cláudia que vai escolher as palavras. Então, nem eu sei qual vai ser a minha própria palavra, tá? Então, eu vou começar a história. E aí, quem vão ser meus voluntários? Quem quer participar? Quem levanta a mão?
A Dani, quem mais? Não estou vendo todo mundo. A Dione. Alguém mais? A Bárbara. Obrigada, Bárbara, pela mão virtual. Fica mais fácil para eu ver. Então, vamos lá. Cláudia, qual palavra você vai escolher para mim? Essas duas? Ótimo. Então, gente, hoje eu acordei e eu acordei assim com a sensação de que o dia estava bonito. Eu assim, acordei assim um pouco chateada, mas o dia estava bonito para chover, sabe? O dia estava bonito para chover e eu tinha um monte de coisa para fazer, então eu corri, vapt-vup, arrumei a lancheira das crianças, mandei a criança para a escola e vim estudar, né? E eu estava toda descabelada. Aí eu me lembrei, não, eu não sou americana, né? Então eu vou me arrumar para ficar toda bonita no feriado em casa. Só que como que eu vou me arrumar? Eu acho que eu vou me inspirar na Iemanjá, acho que eu vou botar assim, uns colares, soltar meu cabelo, e aí eu vou cantar ali uma música pro meu marido, para ver se cola, né? Vai que cola, só nós dois em casa, no feriado, né? E aí agora a Dani continua a minha história. Bom, aí eu me esqueci, dentro do processo de me arrumar e tudo, eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou precisando tomar um banhozinho, né? Que com certeza me inspirei nessa questão de manjar, de água, me deu vontade de tomar banho. O marido não se entusiasmou muito a fazer outras coisas, então eu vou tomar um banho para continuar a trabalhar, me dar mais energia e tudo. Mas de repente, quando eu entrei no meu quarto, que eu falei assim, vou ter um tempo sossegado para concentrar, eu ouvi um barulho, né? E me veio uma lembrança de antigamente, quando minha mãe contava histórias, né? De que quando você entra no quarto, de repente você ouve um barulho, pode olhar dentro do guarda-roupa, porque deve ter o bicho-papão lá dentro, né? Então eu lembrei disso e a primeira coisa que eu fiz foi abrir a porta do guarda-roupa para procurar esse bicho-papão, que foi automático, né? Mesmo antes de eu pensar na lógica disso tudo, foi o que eu fiz, né? Johnny. Você tá muda, Johnny. Ok. Bom, nesses tempos de Covid, né, a gente, com a nossa característica brasileira de beijar e de abraçar, tem que mudar. E, às vezes, eu imagino a Lana saindo toda arrumada, né, e a Dani de banho tomado e tudo, mas a gente acaba tendo que sair correndo e fugindo como se tivesse medo aí do homem do saco, né? Vamos esperar que todo mundo tome a vacina para a gente poder voltar e se encontrar ao vivo lá na Abrace. Bárbara. Mas já que não tinha bicho-papão, nem homem do saco, eu fui tomar meu banho, ficar parecendo a Iemanjá de novo. E mesmo que não podia abraçar ninguém, eu resolvi que eu queria dar uma caminhada para mostrar como eu estava bonita, já que o marido não queria nada mesmo. Aí eu desci no elevador, encontrei meus vizinhos, mesmo à distância, a gente deu bom dia para todo mundo e eu fui fazer minha caminhada. Mais alguém? Eliane? Ana, você quer falar? Não. Então tá. Então, esse exercício, gente, é um exercício de improvisação, né? É um exercício de improvisação em cima de elementos que você tem ali na hora. Um exercício que vocês podem fazer em casa e que
como que eu posso dizer isso? Para mim, esse era um dos exercícios mais interessantes que eu fazia na minha infância, né? Eu e as minhas irmãs, a gente levava essa história de improvisar uma história tão a sério, mas tão a sério, que a gente ligava para os tios, para as tias, para os irmãos do meu pai, para os irmãos da minha vizinha. Minha vizinha tinha uns irmãos que vieram passar umas férias uma vez a gente trocou o telefone naquele tempo que a gente usava telefone de escada. A gente trocou os telefones e aí minha irmã ligava para dizer, olha, a Alana hoje passou mal. E a gente escolhia o elemento da semana. Muitas vezes era a farda da escola, né? E a gente teve uma vez uma brincadeira dessa com a farda da escola e a família inteira realmente achava que eu tinha perdido a minha farda da escola e tinha perdido minha farda da escola na escola e que tinham me feito um bullying na escola por conta de contar essas histórias assim sem sentido. Então, como que essas histórias são boas? Improvisar histórias funciona em termos de língua de herança. Funciona quando vocês podem começar a brincadeira em casa e trazer os filhos de vocês para participar e vocês escolhem qual o tema que eles vão falar, né? Então a gente eu estou dentro do meu horário, passei do meu horário, né? E eu queria voltar pro joguinho, Cláudio. Você pode mostrar meu último slide? Então, no começo eu pedi para vocês anotarem ou perceberem algumas das expressões que eu estava colocando, que eu estava usando. Alguém lembrou de anotar? Sim? Quantas expressões vocês encontraram? 7. Eliane? Eu encontrei bastante. Acho que o que mais marcou foi o pagelança, outro jeito, o encantado que você usa para, né, que ele morreu, mas você falou encantado. Você falou a coach aí da água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem conta um conto aumenta um ponto. Sei lá, fui anotando. Pois é, tem outra muitas. coisa que eu achei, fazia tempo que eu não via, quando você falou sabido. Sabido. Para mim, sabido não é expressão. Vocês sabem que eu uso essa palavra, é uma palavra do meu... As meninas daqui da Abraço sabem que era uma palavra do meu vocabulário. Eu uso essa palavra. Fazia tempo que eu não ouvi. É uma expressão, né? É uma força de expressão, mas o meu sotaque é tão incorporado em mim que eu nem percebo que ela é uma expressão, né? Então, mas valeu por me lembrar que sabido pode ser uma expressão, né? Você falou também, acho que onde o Judas perdeu a bota. Onde o Judas... 13. Dione, eu coloquei essas aí na tela vocês têm 22 expressões. Uau! Eu usei mais do que isso. Você usou mais, filho de peixe. Usei muito mais do que isso. Essas são só as que mais estavam presentes quando eu estava elaborando a oficina. Então, por que eu usei essas expressões? Gente, porque língua de herança é intencionalidade. Todas essas expressões que eu coloquei, eu roteirizei, eu memorizei e eu preparei para trazer para vocês, intencionalmente. Então, quando a gente está falando dos filhos com os filhos da gente, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser intencional, tá? Tem alguém com o microfone aberto? Então, me perdi um pouco. Então, a gente tem que ser muito intencional em tudo que a gente faz. Aqui em casa, ninguém tem bowl. Aqui em casa, a gente só tem cumbuca. Até meu marido só chama cumbuca. Aqui em casa, ninguém come pasta. Aqui em casa, a gente só come macarrão. Então,
Sejam intencionais nas palavras que vocês usam no dia a dia, nas palavras, nos gestos, nas expressões, né? Não custa nada usar um bateu as botas de vez em quando, né? Para falar de morte. Não custa nada suavizar a morte com o encantamento. Então, isso é intencional. E eu vou finalizar agora, agradecer vocês pela paciência, porque eu passei do horário, né? Vou contar um último caos da noite, né? Para me despedir. Eu saí da casa dos meus pais para morar na capital muito novinha. Eu tinha 15 anos, mas eu era assim, tinhosa, né? Eu era aquela menina que tinha uma coisa na cabeça e não deixava embora. E mamãe confiou, eu fui morar na capital. Eu toda empolgada, porque mamãe e papai concordaram de eu ir morar sozinha, com 14, 15 anos, na capital, sozinha. Eu e a outra irmã, né? Que ninguém vai só. No Piauí é assim, se vai um, vai o outro. Foi nós duas. Eu com 15 e a outra com 13. Fomos morar sozinha na capital. Aí eu toda, né, pimpando, vou morar na capital. Virei para a vovó. Vovó, tô indo morar na capital, o que a senhora vai me dar de presente? Aí ela, vou lhe dar um conselho, minha filha. Minha filha, pinto que nasce em estrebaria nunca chega a ser cavalo. Eu, adolescente, achava que era só ela me botando para baixo. Mas a mensagem ficou registrada. 20 e tantos anos depois, eu virei mãe na gringa, né? Olha, gente, o desespero que eu sentia nos primeiros meses de vida da minha filha era pau para dar em doido. Eu falava para o meu esposo, não vou dar conta. Como é que eu vou explicar para essa menina quem eu sou? Porque eu falo alto, porque é que eu como arroz com feijão, Maria Isabel, macaxeira, e por que ela vai tomar, por que ela vai comer cuscuz no café da manhã e não cereal? Ela vai me rejeitar, André, porque eu não sei ser uma mãe americana. E era a frase de vovó na minha cabeça, pinto que nasce em estrebaria nunca chega a ser calado, pinto que nasce em estrebaria nunca chega a ser calado. E começou a fazer sentido. E não era sobre a minha filha, era sobre mim. Eu não sou americana. Eu tenho uma história, eu tenho uma identidade. E sei lá como, eu vi um post da Abraço procurando por voluntários. Peguei minha filha, 3 meses de idade, uma mastite do outro lado. Fui. Cheguei lá com vontade de aprender com eles e de compartilhar minha história. Aí nasceu um romance, né? Eles me acolheram na minha vontade de usar a minha identidade. E a gente começou a fazer um trabalho legal. Eu comecei a trazer esses elementos da cultura popular e a gente estava progredindo. E aí, quando a Clélia e a Cláudia me convidaram para fazer essa oficina, eu pensei, vou dar conta, já estou fazendo isso, né? Vai ser fácil, rapidinho faço, vou tirar de letra, sopa no meu. E não foi assim. Montar essa oficina para falar sobre língua de herança com pais, fora de um ambiente estruturado, né? No meio da pandemia, com a vida acontecendo, com o menino chorando, com a falta de material autêntico, similar ao que eu queria trazer para vocês, não foi fácil. Eu tive dificuldade de montar essa opção, de montar essa oficina. Mas ela nasceu, né? Ela foi amadurecendo, fruto de um trabalho colaborativo, aos poucos. Mas eu fui intencional. Gente, não existe como a gente fazer qualquer coisa relacionada à língua de herança se a gente não estiver preparado para ser intencional. Hoje, o Halloween e a festa de Ação de Graças são presentes na vida da minha família muito mais do que o Dia das Crianças e a festa de São Cosme e Damião. Quem aí é do Nordeste sabe o que é a festa de São Cosme e Damião? Né? Então, eu preciso acolher as expressões e a cultura da minha filha para que ela se sinta inserida no contexto familiar. E, às vezes, ela pretere o uso do português para usar expressões do inglês ou do espanhol, porque aqui em casa são 3 idiomas, né? Aí, às vezes, ela diz assim, mami, eu quero water. Vamos, mamãe, brincar com os uelitos?
E aí dá, assim, às vezes dá um baque na gente, porque às vezes sai misturado em português e em inglês, não sai sai espanhol e inglês, não sai o português, né? Mas, porque a tarefa de manter língua de herança, ela é complexa, porque o ambiente, ele se impõe, a língua local se impõe, e a gente tem que acolher os filhos da gente nas necessidades dele, né? Mas e eu? Que eu que quero minha filha falando português? Então, se eu não quero que a minha filha se desvincule do português, eu tenho que cuidar para que eu não esqueça nunca que pinto que nasce em estrebaria nunca chega a ser cavalo. Tá? Muito obrigado pela paciência em escutar-me. E se vocês tiverem perguntas, se quiserem entrar em contato, a Cláudia pode compartilhar meu e-mail. E é isso.